Sejam bem-vindos aos Quadrinhos a Mais. Eu sou o Mishima e hoje a gente vai falar de duas HQs nacionais. A primeira é A Vida de Jonas, do Magno Costa, com desenhos do Marcelo Costa. São aí dois irmãos gêmeos. Cara, e essa HQ é muito bacana. Começa que ela trata de um tema que não é normal a gente ver ser tratado em HQs, que é o alcoolismo. E a arte, eles começam bem escolhendo a forma como eles vão representar essa história. Inclusive foi um dos motivos pelo qual eu demorei a comprar essa HQ, porque eu vi a capa, não gostei muito, achei que essa história ia ser meio infantil, sei lá, então eu demorei um pouco para comprar por causa dessa capa. Lê do engano, aqui o que nós temos é uma história pesada, cheia de situações complexas, uma história bem adulta, tratando do alcoolismo como um soco no estômago, cara. Aqui eles não perdoaram nada. Inclusive a escolha deles por trabalhar com bonecos, né, com esse tipo de boneco, esse tipo de personagem, foi uma escolha muito acertada, porque isso trouxe um tom meio irônico à história, né? Aqui nós temos a história de Jonas, que é um ex-alcoólatra, e como todo ex-alcoólatra, em algum momento ele tem ali uma recaída, ele tende a voltar para o vício, né? Isso é muito comum em pessoas que têm algum tipo de vício e que se recuperam, mas em algum momento eles acabam tendo uma recaída, e se eles tiverem um suporte, um apoio muito forte, eles acabam retornando para o seu vício. E eles escolheram trabalhar com esses bonecos pelo seguinte: observa que eles estão sempre felizes, sempre alegres, sempre com essa cara de alegria. Cara, isso é muito irônico, porque às vezes eles estão passando por uma situação super barra pesada, uma situação super complexa, e eles estão lá com essa cara. Então isso dá um tom irônico, um tom sombrio à história. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da arte. A arte dessa HQ é sensacional. Eu não tenho o que falar dessa arte. O Jonas, ele é um cara que ele perdeu praticamente tudo pro álcool, né? Ele perdeu a esposa, perdeu os amigos, perdeu o trabalho, e ele já estava há um bom tempo sóbrio, até que em determinado momento ele tem uma recaída, e aí é o início da história. Tá? Eu não vou contar mais porque é uma história bem curtinha, então se eu contar eu vou estragar a surpresa, né? Então eu vou contando para vocês aqui apenas o começo da história. O que eu posso garantir para vocês é que vocês não vão se arrepender dessa leitura. Só tenham em mente que isso aqui é uma história adulta, né? Então isso aqui realmente trata de temas pesados de uma forma bem direta, então pode aí incomodar quem não gosta muito desse tipo de história mais séria, mais pesada, mais adulta. Vale muito a pena A Vida de Jonas. A minha única reclamação com relação a essa história é que eu queria um pouco mais da vida de Jonas, sabe? A história é muito dinâmica, muito bem contada, mas ela é um pouco curta. Eu queria saber um pouco mais sobre os amigos do Jonas, sobre a esposa do Jonas, e aí ficou faltando um pouco disso na HQ. Eu queria mais, né? A história é tão boa que eu gostaria que tivesse mais, e infelizmente ela acaba muito rápido. O segundo material que eu queria falar com vocês é Aos Cuidados de Rafaela, escrita pelo Marcelo Saravá e desenhos do Marco Oliveira. Cara, essa aqui eu realmente adorei. Aqui, mais uma vez, é uma HQ nacional com um tema bem pesado, e uma das coisas que me chamou a atenção para mim ler essa história é que aqui fala que ele tem um pouco de Nelson Rodrigues. E cara, realmente isso aqui, o final é totalmente Nelson Rodrigues. Aqui nós temos a história do Nicolas, né? O Nicolas é um homem de meia idade e ele tem uma mãe complicada. Cara, imagina uma mulher com a idade avançada, que foi muito famosa quando era jovem e que agora está muito velha, ela está com mais de 80 anos e é muito difícil cuidar dela. Ela ficou com uma personalidade muito complicada, ela acusa as pessoas que são contratadas para cuidar dela, as cuidadoras, de roubar as joias dela, enfim, ela se tornou uma pessoa extremamente complicada. Então ninguém que o Nicolas contrata fica no emprego muito tempo, então o Nicolas largou o emprego, está em casa só por conta disso. E tem algumas coisas que ele não pode fazer por ela, então ele realmente precisa de uma ajuda, realmente precisa contratar uma pessoa para cuidar dela, e ela realmente não colabora. Até o momento em que ele encontra uma pessoa com quem essa idosa, a Dona Aurélia, se relaciona bem, que é uma tal de Rafaela. É uma moça bem jovem, ali com meio punk, ali, meio dark, uma mulher bem sensual. E aí a Dona Aurélia se identifica com ela,
ela se assemelha a uma amiga dela e elas têm uma amizade e começa a funcionar bem a coisa. E tudo está ótimo até o momento em que a Dona Aurélia morre. Cara, e é a partir daí que essa HQ toma um rumo alucinado. Porque o Nicholas não quer perder a Rafaela, né? Quer que ela continue trabalhando, mas agora que não tem mais a Dona Aurélia, ele não sabe o que fazer para manter ela. Então ele tem uma ideia mirabolante de se fingir de doente para que a Rafaela fique na casa cuidando dele. Cara, e a partir desse momento é que a história realmente começa e o desenrolar dessa história é totalmente bizarro, é sádico, né? É outra situação que a gente não costuma ver em HQs, isso é uma coisa muito rara. E o final, meus amigos, o final é totalmente Nelson Rodrigues, conforme promete a resenha dessa HQ. O final realmente vai explodir a sua cabeça. Cara, o final é sério. Você tem que ler isso daqui para você ver o final. A HQ inteira é interessante, mas o final é sensacional. Eu não tenho como falar mais, porque se eu contar mais eu vou estragar a surpresa. Mas é outra HQ extremamente recomendada. Diferente aqui da Vida de Jonas, aqui eu acredito que a HQ tem um tamanho ideal. Nem uma página a menos, nem uma página a mais. Tem o tamanho ideal para contar essa história do Nicholas, a Dona Aurélia e a Rafaela. Então, hoje eu falei para vocês de duas HQs nacionais. As duas são extremamente recomendadas. Em primeiro lugar, Aos Cuidados da Rafaela, que eu adorei a história e o final. Em segundo lugar, A Vida de Jonas, que é uma boa história também, mas faltou mais algumas páginas. Essa HQ é recomendada para você que gosta de histórias mais adultas e mais sérias. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like. Se você é inscrito no canal, valeu. Se não é inscrito, se inscreve rapidinho. E principalmente porque pouca gente lê esse tipo de HQ, né? E eu quero conversar com alguém sobre isso. Então, por favor, deixe nos comentários. Você já leu, você gostou, você curte HQs nacionais? O que você achou desse material? Um grande abraço a todos. A gente se vê por aí.